Roberto Silva, do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, eu vim bater um papo com vocês. E é o seguinte, vocês sabem, foi noticiado pelo Corujão Vascaíno, né, repassado aí pelo Net Vasco e Bola VIP, que o Paulinho pediu 1.200.000, né, para renovar com o Vasco. E é o seguinte, se o Vasco for pagar 1 milhão para todo mundo, o Verratti pediu 1 milhão, Léo Jardim quer mais de 1 milhão, Paulinho, o Jair já recebe quase isso, Coutinho 1,5 milhão, enfim, complicado, porque o clube vem enfrentando aí, né, uma recuperação judicial e com várias coisas para pagar, tem que ter planejamento estratégico, planejamento financeiro, né? Enfim, então eu trouxe aqui, segundo o SofaScore, né, trouxe as transferências do Paulinho. Seguinte, o Paulinho foi da categoria de base do Fluminense, né, o Fluminense não aproveitou, repassou para o Sport, tá? Negociou com o Sport, do Sport ele foi para o Boa Vista, depois para o Al-Shabaab, depois para o El Fayha, depois retornou para o Al-Shabaab e agora está no Vasco. Como vocês podem ver, né, time português e árabe. Tá? Eu busquei aí informação se ele ganhou algum título, não encontrei. Coloque nos comentários aí se alguém souber. Enfim, time árabe, né, e time português, certo? E é esse jogador que está pedindo 1.200.000. Complicado. A gente não pode ficar cedendo. O jogador começou com historinha, pode mandar embora. Pode mandar embora. O Léo Jardim está querendo mais de 1 milhão. Inclusive muitos jogadores, muitos torcedores, né, falaram quem era o Léo Jardim antes do Vasco, né? O Vasco que deu essa visibilidade e procede, né? Ele aqui em 2015, tá? Ele foi até sub-23 aí do Grêmio, foi pro Rio Ave. Retornou pro Grêmio, voltou pro Rio Ave. Depois foi pro Lille, Boa Vista, Lille de novo e Vasco. A mesma coisa, procurei informação se ganhou algum título, não encontrei. Mas o histórico dele é esse, né, do Léo Jardim. Tem o Fusato lá, libera, deixa embora, entendeu? Deixa embora e é isso. Assim como foi com o Carlos Germano, que tinha ganho vários títulos, e aí chegou o Elton com 18 anos e assumiu a função sem estresse. E tá aí, né, as possíveis saídas. O Maxwell Alegria já saiu, o Puma Rodrigues, né, tá quase, o Paê já saiu, Maurício Lemos também deve aí trilhar outros caminhos, e o Léo Jardim quase saindo. Segundo Net Vasco, tem interesse aí do Bahia, clubes portugueses, Palmeiras, Fluminense, enfim. Nível de aceitação dos torcedores aí que participaram da pesquisa, 98% gostaram da saída do Alegria, 19% do Puma Rodrigues, 57% do Paê, 22% do Maurício Lemos e do Léo Jardim, 34%. Aqui as especulações de chegadas, tá? O Javier Ruiz, Lorenzo Scipione, Max Gomes, Sérgio Pena, Sérgio Pena é aquele meia, né, da seleção do Peru, e enfim, nível de aceitação. E tem o Lucas Capeda do Colo-Colo, que tem nível de aceitação de chegada de 85%, 91% do Sérgio, 2% do Max Gomes, 99% do Lourenço, 75% do Javier Ruiz. Beleza? Segundo a pesquisa Net Vasco aí.
Vitória sobre o São Paulo deixa o Vasco em 13ª colocação no Brasileirão, que agora para por um mês, beleza. Tá aqui, ó. Feminino, o Vasco perde para o Santos por 2-0 na Vila Belmiro e encerra sua participação no Brasileiro A2. Agora, o Sub-17 venceu o Botafogo por 1-0 no jogo de ida da semifinal do Carioca. Futsal, o Vasco vence o América Mineiro por 4-2 em Niterói pelo Brasileiro. Tá aqui, né, o Interclubes. Hoje, o Boca enfrenta o Benfica às 19 horas. Chelsea, às 16 horas, pega o Los Angeles. O Império do Mal pega o Esperança da Tunísia às 22 horas. Ontem, Palmeiras amassou, mas ficou no empate com o Porto. O goleiro reserva do Porto aí fechou o gol. PSG amassou o Atlético de Madrid sem fazer força. Ainda teve um jogador expulso, o Atlético de Madrid. PSG cotado aí para ser campeão desse Interclubes. Tá numa ótima fase. E isso é uma prova que dinheiro não resolve todos os problemas, né? Na questão, aí tinha o Suárez, o Neymar e o Mbappé. O Suárez, não, tinha o Messi, Neymar e Mbappé, né? Messi, Neymar e Mbappé e não ganharam. Sem esses três, ganharam aí a Champions League, né? E agora estão benzaço aí no Mundial de Clubes. Botafogo, gol de 2-1 do Seattle Sounders. E o Bahia amassou, venceu por 10-0 o Auckland City. Meteu 10-0 aí. E é isso. Vou trazer agora vídeo do Lloyd Augusto aí, ó. Na noitada carioca. Lloyd Augusto é isso que ele queria, né? É isso que ele queria. Porque em campo não tá resolvendo nada. Tudo que ele falou na live, a única coisa que ele tá cumprindo é isso aí. Ele fala, né, o linguajar carioca e aproveitar a noitada, né? Tá de férias, né? Tá aproveitando aí. Parece que o Diniz ali na surdina, ali com todo com talento, né? Tá dando uma amassada nele, tá espremendo com a unha, né? Porque ele deu uma sumida e quando é utilizado é no último minuto ali para dar aquela, enfim, para dar aquela minada nele, porque depois daquela gracinha que ele fez em campo, né? O Diniz manteve a postura. A gente não sabe se realmente ele não percebeu, ou se percebeu, ele teve ali aquele jogo de cintura ali, e, enfim, esperou a oportunidade para agora dar uma amassadinha nele, deu uma sumida. Vamos ver o que eles vão resolver com o Lloyd Augusto. E tá aqui, ó. Pô, não botei aqui, não é possível. Caraca, eu tinha separado. O que acontece? A Globo fez um vídeo, né, falando do Interclubes e aí dá uma zoada no Vasco. Da Liberdade. Me zoaram, mas chegamos na América e eu vou ver o Vasco no Mundial! Mas o Vasco não tá na Copa dos Clubes. Aí tu me quebra. Vamos voltar. Onde é que fica a ré desse troço? Né? O Vasco incomoda, né? Incomoda, pra mim, o Vasco é o maior do mundo, inclusive até de torcida, certo? Incomoda muito. A gente é contra o sistema mesmo. E aí, tanto é que Corinthians, São Paulo, todo mundo fora do Mundial. Vários times Série A fora. A Globo só falou do Vasco. Tá? E aí eu trouxe esse trecho aqui, ó, como resposta. Então,
essas coisas, que nem não pode falar mal do Flamengo, a gente sabe que tem as regras aqui, né? Que não pode falar mal do Flamengo, a gente sabe que tem as regras aqui, né? É isso aí. Então a gente já sabe, a gente já espera, né? E outra coisa, o Vasco gera engajamento, né? Mesmo sendo hater, gera engajamento. Então é sempre interessante falar do Vasco, né? Sempre interessante falar, bem ou mal, para eles, sempre interessante porque gera engajamento. Enfim, o Vascão é outra situação, né? É diferenciado. E tá aqui, né? Houve uma reunião lá no Candinho e, né, nomearam aí movimento, se eu não me engano, é Movimento Vasco para Todos. O Fabinho do Tribuna Vascaína cobriu, né, essa reunião. E eu trouxe um trechinho aqui. E quem sabe daí eu levo esse ano falando. Contribua ou mesmo seja essa síntese de superação desses conflitos. E dessa síntese venha não somente a superação dos conflitos, mas um Vasco democrático, onde se tenha coragem de se democratizar o voto ao sócio torcedor, como forma única garantidora de se prestar credibilidade às suas eleições. E é isso, fiquem com Deus. Tá? Dá essa moral aí, rapaziada. Dá uma hypada. Ative o sininho. Se inscreva. Valeu? Curta, comente, compartilhe. Valeu? Triplo C. E quero agradecer a audiência, agradecer a todos, né? Todos os inscritos. Quem não for inscrito, se inscreva aí, dá essa moral. Valeu? É isso. Tamo junto, muita fé. Forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.